usando aqui o site Brewtowed e eu coloquei para procurar receitas, search, depois ingredientes. Então eu estou filtrando. Filtrei por quê? Pelo fermento. Peguei o fermento Abe Ale Yeast, que é o fermento ale do tipo Abadia. Você vai encontrar cervejas do tipo as cervejas que estão nos resultados mesmo. Uma Abe, uma Blonde Ale belga. Então muitas dessas cervejas serão estilo belga. Você não vai encontrar a linha das trapistas, né? Tem um cara aqui que tá dizendo do Bell, uma Belgian Pale. Isso aqui são títulos, na verdade, né? Mas se você olhar embaixo dos títulos, nesse site você vê que é os estilos, né? Uma Belgian Dark Strong Ale, uma Belgian do Bell, uma Belgian Pale Ale, uma Belgian Blonde Ale, né? Uma Belgian Blonde Ale. Então é muito bom olhar assim por cima. Quando você vê várias receitas, certo? Você vai ter uma percepção sobre os padrões comuns entre elas. Por máximo que você entre num site social e pode ter alguma coisa, né? E devemos lembrar disso, completamente fora, né? Ah, tá vendo? Belgian Specialty Ale, Belgian do Bell. E outra coisa, por exemplo, o Brewtoad aqui, esse é um site que ele te coloca algumas características aí na corzinha, né? Do estilo da cerveja e da cor também. Então, se você quiser uma menos maltada, obviamente eu já procuro no olho aqui, né? Por exemplo, essa Hop Belgian, ele se diz uma Belgian Pale Ale, e como o próprio título diz Hop, né? Ela tem mais amargor. Então, ela deve ser uma belga mais amargor. Quando eu passo o mouse aqui, a gente vê algumas características dela. Por exemplo, ó, o grau alcoólico final 7,4. Realmente está dentro do que é esperado de usar um fermento do tipo Abbey, desse fermento que vai permitir às vezes até 11 de álcool, certo? Vamos ver aqui, se eu passar em cima desse cara que é do Bell, essa do Bell está um pouco mais fraca de álcool, 6,6. Essa Belgian Blonde Ale, 7,5 de álcool. Essa já tem um amargor menor, tá vendo? E, e é interessante, porque esses estilos em geral não são tão lupuladas, elas não têm um grande amargor. Então, essa aqui, por exemplo, eu filtrei, ele utilizou um fermento Abbey, né, que a gente identificou isso pelos resultados, mas ele também depois passou por um segundo fermentação na hora de engarrafar, típico também de muitas dessas cervejas estilo Abadia. Usar um outro fermento para deixar bem clara, para deixar mais clara, né? E também para na fermentação mesmo. De fato, ele está falando aqui que o primeiro fermento também foi no engarrafamento. Vamos ver o que mais. O Abbey, depois ele colocou o tal do monastério. Essa aqui tem um pouquinho de laranja e limão. Anis também. Vamos lá, fermentáveis, malte Pilsner, uma quantidade maior de Pilsner, o açúcar belga, marrom, no caso aqui foi um pouquinho de trigo. Isso aqui, pelo que eu tô vendo, ela tá assim, lembrando uma cerveja bem gostosa, ela com certeza é um pouquinho forte no álcool, mas vai ter essa coisa de bem levezinha pro lado de uma wheat, assim, sem ser uma wheat beer, né? Uma wheat beer, quer dizer. E o Hallertau é muito tradicional nessas cervejas também, ah, como sendo o lúpulo aqui no caso. Não é muito, né? O lúpulo dela é o esperado mesmo. Bom, vamos voltar. Essa Belgian Blonde Ale foi bem interessante. Ah, vamos ver alguma outra. Há um clone de uma Lef, certo? Diz aqui, esse cara. Vamos ver o que ele fez. Malte Pilsner, bem mais. Munique, açúcar também, no caso, um açúcar mais limpo, mais claro, um pouco amarelado. Esse malte biscuit e o malte melanoidin.
É um mix de amargor também mais baixo e utilizou o ABA East também. Não colocou muita informação, mas ele é uma cerveja, potencialmente aqui eu estou vendo que vai ser uma cerveja com certeza gostosa. Ela não é tão forte, ela saiu de 1066, né? Para o estilo, né? Então ela vai chegar aí no 6.7. Essa aqui é um caso bem interessante, com certeza. Vou voltar mais de novo. Ah, Left Blonde Cone. Blonde Mole. Qual que é da Blonde Mole? Vamos ver. Saiu de 1064. Densidade inicial de açúcar. De novo, trigo. Ah, esse turbinado eu não sei o que é. Interessante que ele coloca na fervura. Potencialmente é algo, um item já com açúcar fermentável. Lúpulo Saaz também não descreveu muito. Bom, a gente acaba tendo aqui uma ideia um pouco sobre, né, as faixas iniciais de densidade, a faixa final esperada, o amargor. Essa definitivamente é uma cerveja que está na linha mais baixa do amargor. Coloração, né, no caso a gente está dentro de uma blonde ale. E o álcool. Bom, falando um pouquinho em sites, redes sociais e ferramentas, eu vou mostrar aqui um site que eu acho bem legal, que é esse Brewtoad. Ele é social, então muitas pessoas que utilizam a aplicação ou utilizam das ferramentas deles, eles podem colocar nesse site para compartilhar as receitas e aprender com os outros. Então, se eu procurar por Abaye, que é o estilo abadia, eu vou encontrar várias, eu venho aqui e ponho mostre todos os resultados. Mas o interessante é o seguinte, ah, dentro do estilo eu posso selecionar, por exemplo, por ingredientes. Então, se eu puser aqui o estilo, um fermento ABE ou Yeast, como eu estava procurando pelo título ABAE com fermento ABE ou Yeast, ele me resumiu e achou uma cerveja aqui como resultado. Mas se eu arrancar meu título, nem toda cerveja foi, né, intitulada com a palavra-chave ABAE, então sim, aí você tem um número de resultados maiores que pulou para 2034 aqui, receitas no caso. Bom, vamos lá. O ponto aqui interessante é que a gente consegue olhar por cima as características. Então eu estou pegando todas as receitas aqui desse site que tem o fermento ABE ou Yeast, né? E olhando em geral, você vê pelo... Vamos pular o título, vamos ver pelo subtítulo. Ó. Uma Flanders Red Ale, uma belga Dark Strong Ale, uma Belgian Specialty Ale, Belgian Dubbel, Specialty Beer, Belgian Dark Strong Ale, Belgian Blonde Ale, Belgian Pale Ale, Belgian Blonde Ale, Belgian Dubbel, Belgian Blonde Ale, certo? Belgian Dubbel. Então, nós estamos realmente encontrando o estilo esperado. E, né, na estatística aqui você está vendo que ele repete muito. Ó, o cara que conseguiu fazer uma tripel com ela também. Uma Belgian Pale Ale, Blonde Ale. Então aqui vamos abrir, por exemplo, vamos ver esse cara aqui. Essa Belgian Blonde. Nesse lado direito das estatísticas, o que ele fala? Ele pega dentro do estilo, essa faixa mais clara é o esperado do estilo. Então, aqui o primeiro termômetro, o primeiro mostrador, ele tem a densidade inicial, a quantidade de açúcar. Então,
essa está mais ou menos no meio, tá vendo? Na densidade final, que é depois da fermentação, essa está um pouco mais para cima. O IBU, que é o amargor, o SRM, que é a medida de cor, e a medida de álcool. Então, esse fermento, por exemplo, depende do fermento Abbey, mas o que nós vamos utilizar, ele aguenta até 11% de álcool. Vale lembrar que não é todo fermento que aguenta muito álcool. O fermento do estilo Abadia já é um fermento que foi selecionado com esse propósito de aguentar mais álcool. O que mais? Então, dentro do álcool, ela está mais ou menos no meio, um pouquinho para cima do estilo Blonde Ale, tá? Porque o estilo Abadia, ele varia muito mesmo. Então, o que esse cara usou de fermentáveis? Ele usou malte pilsner. O malte pilsner é uma grande quantidade, você vê nas várias receitas de blonde, por exemplo. Então, uma blonde, ela não deixa de ser clara, né? Você vai ter mais malte pilsner, que ele vai dar essa coloração mais clara. Tá vendo? 85%. Munique, Chateau Biscuit. Ele usou o lúpulo Sass para dar amargor. Veja que é pouco lúpulo comparado com alguns outros estilos de cerveja. E o fermento Ale Yeast. Então, essa aqui é uma receita simples e legal. Eu vou guardar já na minha lista porque eu gostei dela. É isso aí, eu só quis mostrar um pouco desta ação de entrar num site de rede social, procurar por alguns padrões que você tem, sejam, por exemplo, os ingredientes, os insumos ou o estilo da cerveja, e passar por várias cervejas para ver se você encontra padrões. Por exemplo, né, acabei de ver aqui uma Leffe Blonde, com certeza é um clone, uma tentativa de clonar. Então aqui, no caso, esse está usando insumo fermentável líquido, né? E etc. O que eles acham aqui que é uma Leffe Blonde. Uma coisa que dá para fazer é também selecionar pelo estilo de braçagem aqui na questão em relação ao açúcar fermentável. Por exemplo, o extrato ou partial mash, que é o extrato em parte com grãos, né? E eu acabei escolhendo o all grain, que é grãos. Então agora sim, ó, eu tenho resultados do jeito que eu vou fazer, porque eu vou fazer com grão moído, 100% com grão moído. Então, nesse tipo de busca, vai ficar mais compatível aqui ao que eu estou procurando. Há uma Leffe Blonde Clone, que é 100% em cima de grãos moídos. Então, diferente da outra, né? Mas veja aqui que ele tem 78% de Malce Pilsner também, para deixar mais clarinha. Monique, açúcar, bala de açúcar belga. E aí o malte melanoidin e biscuit. Uma outra cervejinha que deve ser interessante, com certeza não deve ter erro ela. Sabendo que essa quantidade de malte começou em 1066. Então, essa faixa, por exemplo, de 1060, 1070, 1075, realmente está dentro do esperado aí para uma Belgian Blonde Ale, em termos de densidade inicial, ou seja, né, o quanto de açúcar tem aí antes de fermentar.